Segundou, mais uma semana estamos aí. Eu quero te dar as boas-vindas às nossas mensagens diárias e quero te convidar a gente finalizar com o versículo 10 de Mateus capítulo 5. São as bem-aventuranças de Jesus, pitadas de sabedoria para que eu e você façamos diferença nesse mundo. Ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele finalizou dizendo aos discípulos: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você sabe, nós não somos uma comunidade de autoajuda, nós não somos uma comunidade para inflar o ego das pessoas, nós somos uma comunidade que tem por objetivo anunciar o Evangelho a todas as pessoas, mas acima de tudo, convidá-las a serem discípulos de Jesus. O discipulado de Jesus é fantástico. A gente experimenta coisas maravilhosas na nossa vida. A alegria de poder viver com Deus, as bênçãos diárias, o cuidado de Deus. Mas tem uma coisa que o discipulado de Jesus também traz para a nossa vida e que não é tão agradável. É a oposição, muitas vezes. Oposição não armada, a oposição que vem por causa de convicções, muitas vezes. Dentro da família, muitas vezes convicções nossas que chocam com conflitos dentro do trabalho, às vezes nossos relacionamentos mais próximos, convicções daquilo que agrada a Deus e não agrada a Deus. Por exemplo, muitas vezes convicções sobre família, convicções sobre como lidar com dinheiro, convicções sobre como lidar, como viver em sociedade, convicções de fé. O que é de Deus, o que não é de Deus, quem é Jesus, quem Jesus não é, ou seja, convicções. Interessantemente, eu quero te convidar para não ficar olhando como muitas pessoas pensam e pensando que o cristianismo é, na verdade, ser cristão é quase como se fosse um herói, porque o mundo está contra os cristãos, porque o mundo está perseguindo os cristãos. Não. Nós temos muita liberdade de exercer o cristianismo, de viver a nossa espiritualidade cristã. Talvez uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em dia é a falta de conhecimento a respeito da Escritura. Por isso, muitas vezes, pessoas muito queridas, até irmãos de caminhada, de diferentes denominações, entram em choque, em conflito, porque um acredita numa coisa, o outro acredita na outra. Por exemplo, às vezes existem pessoas dentro da próprio cristianismo que discordam com relação a uma coisa muito simples: o dia do descanso. A Bíblia diz que é no sábado, mas os cristãos descansam no domingo. Por que isso? Às vezes existem pessoas que discordam sobre a questão do culto, discordam sobre a questão da música na igreja, discordam sobre a questão da vida após a morte. Enfim, todas estas coisas não deveriam nos afastar de Deus, muito menos do discipulado de Jesus. Mas uma coisa é verdade: quando você decidir viver o discipulado de Jesus, e você desejar e decidir agradar a Deus com a sua vida, com a sua profissão, com o seu jeito de ser, viver e de viver família, você será questionado em muitas coisas. Você será questionado, você será posto muitas vezes em xeque, em dúvida. Não se apavore, as coisas são desse jeito mesmo. Mas existe uma palavra do apóstolo Paulo que disse: esteja sempre preparado para dizer a todos qual é a razão da esperança que habita em você. Ou seja, no discipulado de Jesus, a coisa mais importante que podemos fazer é conhecer a sua palavra, a sua escritura, para poder, com amor, não com confronto, não com ataque, não com revidar, responder às pessoas a respeito do que e por que cremos e vivemos como vivemos. O meu desejo é que nós cresçamos no discipulado de Jesus. O meu desejo é que nós cresçamos nessa convicção desse amor que um dia alcançou os nossos corações e que hoje nos leva e nos motiva a viver neste mundo fazendo a diferença. Não apenas sendo cristãos, mas semeando um bom perfume de Cristo. Por isso, fique contente quando você for questionado pelo seu jeito cristão de ser. Certamente, tu fostes questionado porque tu estavas fazendo diferente. Tu estavas fazendo a diferença. E a diferença sempre chama a atenção das pessoas. Eu diria, para algumas pessoas você pode até presentear uma Bíblia,
mas a melhor Bíblia que você pode apresentar para muitas pessoas é a sua própria vida, o seu jeito de ser e de viver. Bom começo de semana, Deus abençoe todos nós.